Podcast. Eu me chamo Renata Cordeiro e hoje a gente tem um tema bem bacana no nosso episódio. Vamos falar sobre saúde e qualidade de vida. Estou aqui também com o Rodrigo Osterni, que vai co-apresentar comigo. Ele é profissional de educação física, também é aluno do curso de fisioterapia aqui do Centro Universitário INTA Campus Itapipoca. E essa é uma das grandes novidades que a gente tem hoje para falar com vocês. Agora nós não somos mais faculdade UNITA Itapipoca. Acabamos de ter essa mudança, somos centro universitário, né? E é uma notícia muito bacana para a gente dar para todos vocês, que a gente também vai poder conversar um pouquinho aqui hoje. Vamos agora também apresentar as nossas convidadas. Estamos aqui com a professora Cíntia Monteiro, coordenadora do curso de fisioterapia aqui do UNITA Itapipoca, e com a professora Glícia Martiniano, que também é coordenadora aqui do curso de enfermagem. Vocês podem já se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, como é que vocês desenvolvem esse trabalho aqui também. Professora Cíntia, podemos começar com você. Muito bem, oi gente, tudo bem com vocês? Satisfação em estar aqui, tá? Achei bem interessante a Renata trazer esse tema, então vamos já falar sobre ele. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Monteiro, eu sou fisioterapeuta, né? Eu tenho um mestrado e doutorado em saúde coletiva. A saúde coletiva, ela é uma parte da saúde, das ciências da saúde, que discute muito saúde, bem-estar, qualidade de vida nas populações, nas coletividades, então tem muita coisa para a gente falar hoje por aqui. Professora Glícia. Olá pessoal, é um enorme prazer estar aqui no UNITAcast com grandes pessoas que vamos discutir aqui, vamos ter um delicioso bate-papo sobre um tema que todos nós adoramos, né? Faz parte do nosso dia a dia, não tem como não termos saúde e qualidade de vida presentes na nossa rotina, é o que todos nós buscamos enquanto pessoas, né? Estamos aí todos nessa busca cada vez mais, principalmente agora, depois que vivenciamos uma pandemia, nossos olhares sobre essa questão da qualidade de vida, da promoção da saúde, cresceu, temos buscado, né, cada vez mais esse cuidado com o nosso corpo e com o nosso sistema imunológico. Para quem não me conhece, sou Glícia Martiniano, professora e enfermeira. Estou à frente do curso de enfermagem aqui na Faculdade UNITA, do curso de enfermagem aqui na UNITA Itapipoca, e também tenho expertise, sou mestre e tenho expertise nessa área da saúde pública, da saúde coletiva, de trabalhar tanto na questão dos dados epidemiológicos, da imunologia, na educação em saúde como um todo, e busco aí esse nosso momento de bate-papo para que seja bem interativo e possamos trocar bastante ideias. Rodrigo também já pode falar também um pouquinho sobre você, Rodrigo. Bom dia a todos que estão aqui conosco e nos acompanham pelo UNITAcast. Eu me chamo Rodrigo Osterni, sou discente do campus UNITA Itapipoca, no curso de fisioterapia, e também sou profissional de educação física com pós-graduação em fisiologia do exercício e grupos especiais. E vai ser um prazer estar falando desse tema tão importante, que é a mobilização para a promoção de saúde, qualidade de vida, realmente, como a professora Glícia falou, um aspecto de pós-pandemia, onde a gente veio com processos de desenvolvimento de obesidade, problemas psicológicos, problemas psicossociais, e tudo isso a promoção do exercício físico e da saúde atrelada ao exercício físico é importante para que a gente possa realmente ter melhoras nesses índices, né, que estão tão alarmantes relacionados a essas patologias que se associaram no pós-pandemia. Então, por que esse tema, né, é importante hoje em dia? A gente está vivendo aí um momento em que muito trabalho, né, o dia a dia sempre muito corrido. No pós-pandemia, quando a gente voltou, acabamos voltando com tudo e acabamos esquecendo também da gente se cuidar, né, no nosso dia a dia. Então, assim, eu queria saber primeiro o que a gente pode fazer, né, para melhorar a nossa saúde. No caso da enfermagem, falar um pouquinho sobre saúde preventiva. O que a gente pode fazer para, nesse dia a dia, nessa correria que a gente vive, a gente está promovendo essa qualidade de vida. Muito bem. Primeiro, falar que o conceito de saúde, né, professora Glícia, é muito debatido, até um pouco utópico, porque no senso comum, nas nossas conversas diárias, a gente tem maneira de pensar saúde como ausência de doença, mas é muito além disso, né? E essa busca
pela saúde, perpassa outros fatores além do físico, do biológico. Então a gente tem que ir atrás de diversos tipos de hábitos que vão atuar nessas outras dimensões. Então a gente pode falar de saúde na dimensão física, psíquica, social, e a gente brinca um pouco que é utópico, né? Porque quem aqui, né? Quem de nós aqui, Quem está conseguindo? quem está no seu completo estado de bem-estar físico, psíquico e social hoje em dia? E ainda espiritual, né, professora? Que a gente não pode esquecer, porque traz muito aquela questão da saúde, abrangendo bio, psíquico, sócio-espiritual, para que a gente esteja completamente bem. Então, é como a professora Cíntia falou, acaba sendo um pouco utópico, mas a gente traz como um conceito em si, mas a gente traz muito para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, né? Dessa loucura, dessa rotina, que apesar de todo mundo ter parado por um bom tempo, né? Nós fomos aí obrigados a parar por conta de um vírus que surgiu, e aí a ideia, eu acredito até, né? Quando a gente fala muito dessa questão da pandemia em si, foi um start, né? Como uma ideia da gente pensar, da gente parar para pensar. Pelo menos era o que era para ter acontecido. A gente torce que a maioria da população mundial tenha conseguido ter esse disparo, esse estalo de pensar, né, nessa nossa existência, nesse nosso papel, né? Nós vimos aí, né, o Rodrigo consegue nos falar dessa crescente do sedentarismo, né, da obesidade, dessas práticas que estavam sendo esquecidas e engolidas na rotina do nosso dia a dia, porque a nossa rotina realmente é uma rotina frenética, chega por nós, né? Eu e a Cíntia, vou falar daqui por nós duas, além de colegas de trabalho, também somos amigas, a gente conhece, somos parceiras de treino, a gente sabe muito bem como é corrido. Eu, por exemplo, treino no horário do almoço, porque é o horário que eu consigo, 11h30 da manhã. A Cíntia treina 5h30 da manhã. Então vocês já estão trazendo aquela história de que não é muito desculpa, né? Porque quando você quer, você dá um jeito. Quando a preguiça bate, me vem aquela frase: só eu posso fazer por mim, ninguém mais, né? E outra coisa que eu brinco, Rodrigo, fecha os ouvidos, não escuta. Eu tenho certeza que não tem ninguém que diga que está indo pra academia feliz. Tô indo pra academia, que momento feliz do meu dia, da minha rotina. Não, eu vou assim na força do ódio, mas está ali, estou motivação, mas tem que ir. Sim. É uma rotina, assim como a gente tem rotina diária, a gente penteia o cabelo, a gente escova o dente, tem que cuidar do físico também. E infelizmente não é só isso. Eu já ia falar. E é uma tentativa, né? Nós estamos aí na busca, nada nos garante que é uma prevenção completa. Mas com certeza a prática de atividade física, ela grita aí como uma busca da prevenção e de promoção da saúde em si. Porque também é um momento em que a nossa saúde mental é valorizada, né? O exercício físico não é só para questão estética. Né? Muitas vezes, por muito tempo, foi muito trabalhada essa questão da atividade física estética, né? Para emagrecimento, para tonificação, mas a gente sabe que é muito além. Na prevenção de doenças, quando a gente fala aí da enfermagem, quando você vai dar uma orientação para o nosso paciente, é um paciente diabético, é um paciente hipertenso, né? A gente está ali na unidade básica de saúde como enfermeiro da unidade, a primeira coisa que a gente fala, né? Não adianta só aquela medicação que foi prescrita. Não adianta só você estar tomando ali o seu captopril, a sua losartana, se não tiver uma caminhada, uma prática de atividade física, seja da forma como você gostar, que a gente sempre diz, buscar pelo menos o que seja mais prazeroso para você dentro do seu contexto. É uma caminhada? É o que é permitido ali na praça da igreja, do seu bairro, fazer algumas voltas pela manhã, ou não, você tem afinidade com a academia para fazer musculação? Adere. Uma alimentação saudável é outro ponto que a gente não tem como deixar sem passar. Então, na enfermagem em si, a gente tem muito desses campos de atuação para falar de prevenção. É uma atuação do enfermeiro, essa parte da educação em saúde, da prevenção, da promoção da saúde. Então, fica muito com a gente. E aí a gente acaba pegando todos esses pontos. Não só na parte da saúde coletiva, né, na unidade básica. Quando a gente chama de unidade básica, é aquele postinho de saúde lá do seu bairro. Não só, mas os enfermeiros que estão em ambiente hospitalar também trazem muito essa questão de reabilitação. O paciente sofreu um processo cirúrgico,
vai ter que retornar para o seu lar, para o seu domicílio. E aí, a nossa orientação vem, você vai precisar da fisioterapia, você vai precisar do profissional de educação física, você vai precisar adaptar a sua alimentação. É uma coisa, a prevenção da saúde, ela é muito ampla, ela vem muito dessa parte multiprofissional, realmente. Eu queria até citar um exemplo, que meu padrasto, ele tem quase 90 anos e ele vai para academia todos os dias. É um monte de preocupação. Você tem por obrigação de fazer a mesma coisa, você tem um exemplo de casa. Que vergonha. E a minha mãe vai junto com ele, claro, ele tem quase 90 anos, ele pratica sudô todos os dias. Ele é extremamente lúcido, tudo que você conversar com ele, ele vai saber falar. Ele se lembra de tudo que aconteceu na vida dele e ele vai todos os dias. Eu fico louca, preocupadíssima, porque eu falo, pega o Uber, né? Mas não, eles querem a pé. Aí, então eles fazem já a caminhada, vão lá a pé até a academia, né? Pra depois malhar lá, né? E depois retornar. Mas tudo isso, claro, com acompanhamento, né? Ele não vai fazer, tem lógico um profissional de educação física lá para poder estar auxiliando, né, para poder estar contribuindo com isso. E eu acho que também os médicos, quando eles também estão sempre fazendo exames de rotina, eu acho que eles são realmente exemplos de pessoas que buscam a qualidade de vida. Renata, você tocou num ponto importante, vou até depois passar para o Rodrigo comentar também, porque você tocou em dois assuntos, que é exercício físico e atividade física. Porque a gente tem mania de misturar como se fosse a mesma coisa. Mas, na verdade, é diferente. Exercício físico é aquele exercício planejado, né, Rodrigo? Quando a gente vai, se dispõe a ir para o físico, cuidar, fazer exercícios planejados com a orientação de um profissional. Agora, ser ativo fisicamente é aquela pessoa que evita o carro, que vai andando, faz questão de pegar uma escada, é uma pessoa ativa. O físico dela é ativo. Não fica só deitado no sofá, não fica só assistindo televisão, ele está sempre em atividade. E isso também previne muitas doenças. Não é isso, Rodrigo? É verdade. A atividade física em si ela é praticada constantemente. Ou seja, o simples ato de você pegar algo numa prateleira, na sua casa, abaixar para pegar algo numa gaveta mais baixa, ou até mesmo atividades que você faz sem, como a professora falou, sem a orientação específica de um profissional, e sem um aparato físico também relacionado a um tênis adequado, a uma roupa adequada, tudo isso entra no contexto de atividade física. Quando a gente relaciona a atividade física e traz para o exercício físico, é importante que exista, sim, a orientação profissional, como bem os seus pais estão fazendo, Renata. E também existe também, por trás desse contexto de orientação, uma orientação relacionada ao que a professora Lícia colocou. Não adianta simplesmente eu trabalhar o meu exercício, me matar na academia constantemente, levantando pesos exorbitantemente pesados, ou até mesmo outra modalidade que você deseja fazer, e eu não cuidar da minha alimentação, e eu não cuidar do meu psicológico, Meu sono. e eu não cuidar do meu sono. É por isso que, assim, você vai ao médico, o médico lhe orienta. Você segue todo o protocolo do médico. Você vai à academia, você já quer ver a primeira máquina, você já quer sentar e fazer. Então, existe uma base, existe um conhecimento por trás da elaboração daquela rotina de treinos. Então, quem vai te orientar é o profissional. Ah, mas eu vi um vídeo no YouTube. Aí, assim, isso foi muito difundido agora na pandemia. Porque nós estávamos em casa, tínhamos o acesso à internet, e muitas vezes profissionais, realmente profissionais capacitados, elaboraram sequências de treinamento que as pessoas poderiam fazer em casa. Legal. Mas até que ponto eu posso continuar, né, fazendo isso sem a devida orientação em relação a que parâmetros eu tenho que melhorar? Porque vai chegar um ponto que o seu corpo vai estar no sentido de homeostase ali, parou, né? Não vai nem para frente nem para trás. E também tem aquela coisa, né, que a gente falou do completo bem-estar psicossocial, né? A academia também é um local de interação social. Sim. Lá você vai estar encontrando outras pessoas que você vão estar ali motivando, né, que vão estar conversando com você sobre atividade física ou outros assuntos relacionados. Então, assim, nós como seres interrelacionais, nós precisamos estar nos relacionando. Então, como a professora Luiz falou no início, são vertentes que precisam estar sempre atreladas. O social, o psíquico, o físico, o motor, tudo isso, né, no sentido de trabalhar um todo. Então é importante, sim, estar atento a essas orientações, a prática regular.
né, essa questão do idoso. Eu tenho uma vivência prática com idosos, né? E muitas vezes o idoso ele não quer ir para a academia. Realmente o seu pai e sua mãe são bem motivados, né? É algo excepcional. Ela não tanto. Ela não, mas ele é bem motivado. Pronto. E muitas vezes tem a pessoa que não gosta do ambiente de academia. E mesmo em casa é preciso a orientação do profissional. E aí, eu até trago aqui com o Rodrigo outro ponto, né? Porque uma pergunta até. E aí a gente, que pode até ser a mais aberta, mas a gente vê muito assim, me chama muito a atenção, a gente vê que a questão do processo de envelhecimento, com a prevenção de doenças, porque a gente sabe que o processo de passar dos anos é quando as doenças crônicas começam a surgir, né? Consequência até dos nossos hábitos durante a vida toda, né? Mas responde lá na fase idosa. Né? Aí começam diagnósticos de hipertensão, de diabetes, de cardiopatias, e aí eu penso que nós possamos aí estar vivenciando em breve uma nova mudança nessa faixa etária, por conta dessas mudanças de hábitos cada vez mais presentes nos mais jovens, né? No nosso dia a dia. A gente não vai mais esperar só para quando chegar a fase idosa para iniciar uma prática de atividade física, seja qual for, né? Mas eu acredito que possa ser um resultado que tenhamos aí na frente. E aí eu fico a refletir, a gente sabe, eu tenho minha avó idosa, que acabou de ter o diagnóstico de Alzheimer, mas aí eu escuto o padrasto da Renata, né, que eu até converso muito com a minha mãe sobre isso, que eu também tenho uma tia que a vida inteira praticou atividade física, todas elas. E eu lembro quando eu era criança e me chamava muita atenção isso, porque ela ia pra academia todo santo dia. Ela fazia uso de medicação, suplementação, ômega 3, e aí, nós no interior, a gente ficava olhando assim, meu Deus, por que ela faz isso? E hoje ela tem quase 80 anos, e assim, sem nenhuma doença crônica, totalmente ativa, bem, e aí eu vejo a minha avó com 70, já cheia de doenças crônicas há anos, porque não tinha os mesmos hábitos, né? E aí a gente para refletir nisso, o quanto que a prática de atividade física reflete nesse processo de envelhecimento. Bastante. E assim, são tempos e tempos, né? Por exemplo, você teve sua tia que iniciou desde cedo uma atividade física, ou melhor, um exercício físico, usava de suplementações que também contribuíam para que o corpo dela ali fosse passando por esse processo de... Importante falar que suplementações prescritas por profissionais e não aquela suplementação, né, que a gente bota. Eu pelo menos ouvi que a suplementação a gente achava que era para ficar grande, mas a suplementação de nutrientes e minerais no nosso organismo, não é aquela suplementação. Ainda mais por conta da idade mesmo que é necessário, né? Às vezes vai faltando ali um cálcio, vai faltando. E aí, quando vai antes, né, quando é prevenção, quando a gente já identifica essa necessidade de suplementação bem antes de já faltar o cálcio, evita também que venha a surgir um problema maior. Pronto. Hoje mesmo, pela manhã, enquanto estava numa ação promovida aqui pelo Centro Universitário, foi tocado no ponto de que assim, você bebe água por quê? Porque você está com sede ou porque é uma necessidade do seu corpo? Isso, é uma necessidade do seu corpo. Então, a sede já é o processo final, já nos extremos de que o seu corpo está precisando de água. Então, infelizmente, eu só bebo quando estou com sede. Já é o momento já extremo. Vai logo, Rodrigo. Vai. Então, quando eu me lembro, nossa, nem bebi água hoje. Pronto, fica a dica, um presente, uma garrafinha, né, para Renata. Eu já liguei, mas eu esqueci de trazer. Olha aí. Então, assim, a sede ela já é o processo final de que o seu corpo está precisando repor sais minerais, a hidratação, o processo hídrico. Então, da mesma forma, é com a suplementação. A suplementação, claro, prescrevida pelo profissional, pelo nutricionista, ela é ideal dentro do que o profissional vê que é um parâmetro que é necessário. Por exemplo, rotinas de vida. Nós começamos aqui também falando sobre, eu treino 5 horas da manhã porque é o horário que eu posso. Eu treino ao meio-dia porque é o horário que eu posso. E nesse ponto nós precisamos estar atentos também a isso, tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, se você vai treinar, como a professora falou, porque eu vou na força do ódio, então assim, tenta a fazer aquilo pelo menos da forma mais prazerosa possível. Porque senão vira soltura, né? Isso. No momento que você tenha total disponibilidade, porque primeiro você vai ter uma prescrição de um treino,
talvez aquele treino dure 1 hora, dure 1 hora e meia, mas você vai ter aquele tempo necessário de estar ali? E aí vem a questão do profissional. Isso. No momento em que a gente tem o profissional de educação física acompanhando esse processo, esse nosso desenvolver é completamente diferente, porque ele nos estimula, né, a estar ali desenvolvendo quais são os exercícios. Eu vivo dizendo que se eu fosse sozinha, eu não fazia nem a metade. Mas talvez esse processo prazeroso venha com os resultados. Sim, com toda certeza. Que no Só caso, sabemos que no caso não é a questão estética em si, pode ser também a questão estética. Mas aí você vai poder subir uma escada sem ficar ofegante, né? A qualidade do sono. Exatamente, um sono, você vai poder dormir melhor. A minha psicóloga sempre fala, Renata, vai fazer algum exercício para tu dormir melhor. É por isso que Eu sempre falo para dormir. É por isso que nós iniciamos também falando na questão de não só o olhar estético, mas também o olhar fisiológico. O que você notou que melhorou? Melhorou o seu sono? Você está dormindo melhor? Você está acordando mais disposto? Acredito que a professora Cíntia, no primeiro dia, que foi 5 horas da manhã, ela foi com um sorrisão no rosto, justamente. Na verdade, a gente também vai buscando, né, as melhores alternativas, Isso. seja do horário, a modalidade. Né, a gente está todo tempo falando aqui a academia, associando muito ao treino de musculação, né, funcional, mas existem outras modalidades. Se você não está motivado, não está conseguir essa sensação de bem-estar com a musculação, vamos procurar outra, né? O que você se adapta? Como vocês sabem, eu adoro dançar. Então, Eu eu encontro dançar, o meu prazer na dança e eu aproveito para ter a melhoria no funcionamento físico. Exato, Pilates também, né? Que a fisioterapia está bem à frente, atuando, bem reconhecida, indicada também por muitos médicos, né? O Pilates é interessante porque ele surgiu, né, como uma modalidade para unir corpo e mente. Então, o primeiro princípio do Pilates, né, que os fisioterapeutas atuam aí, é para unir corpo e mente numa prática. Mas, como? Né? Primeiro que o pessoal perguntar, mas como é que a gente vai estar utilizando esses exercícios para unir corpo e mente? Isso, na verdade, é um grande erro da gente separar o corpo e a mente. Né? Os exercícios estão ali juntos, né? O benefício de um exercício físico não é só o físico, né? Hoje a gente sabe que os efeitos fisiológicos são importantes, os efeitos estéticos também que a gente vai atrás, mas também está lá controlando as nossas ansiedades, possíveis transtornos. Às vezes não é uma patologia ainda na saúde mental, mas tem transtornos, né, devido ao contexto que as pessoas vivem. Então é possível fazer esse controle com o exercício físico. E aí a adesão dos exercícios de Pilates é promover flexibilidade, fortalecimento, com uma prática prazerosa que vá controlar principalmente a ansiedade, calma. Antes era chamada de contrologia, o Pilates, justamente por isso, para dar o controle do corpo e da mente junto. Uma coisa importante que eu ouvi que a professora Clícia também comentou aqui, que foi a respeito da faixa etária, porque eu acho que a faixa etária ela está mudando, gente. Não está mais. Antes o jovem até os 18 anos, né, 24, agora 29. Então, assim, eu acho que está havendo também uma mudança, uma busca pela melhoria, apesar da gente viver na correria, mas a gente vê uma busca pela melhoria na qualidade de vida, especialmente na questão dos hábitos físicos, né, e tudo mais. E eu vejo essa mudança de faixa etária, né, que eu vejo que as pessoas estão envelhecendo mais, né, estão tentando ficar mais saudáveis. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre essa mudança? Ela está realmente de fato ocorrendo? Vocês percebem isso? Não só ocorre, mas também a própria formação dos profissionais de saúde, ela se adapta a esse processo de mudança. Por exemplo, quando eu me formei em educação física, não existia cadeira de prescrição de exercícios para grupos especiais, que aí entra a parte do idoso, gestante, PCDs, né, que são pessoas com deficiência. Não entrava essa questão. Hoje já faz parte do currículo do profissional de educação física, do trabalho com essas pessoas, né, com esses grupos especiais. E a gente observa também dentro da academia em si. Hoje, se você for, deixa eu ver aqui qual o horário mais propício, normalmente entre 3 horas da tarde, 4 a 5 horas da tarde, é o horário que você vai encontrar muitos idosos na academia,
e também no horário da manhã. Tem muitos idosos. Por quê? Porque o idoso já tem o hábito de acordar cedo. O idoso, eu costumo até falar, meu pai tem 83 anos. E eu falo para ele que ele acorda cedo porque ele tem que aproveitar ao máximo, né, pai? Você quer aproveitar todo o tempo que você tem. Isso é bom. Né? Mas ele tira aquele cochilo da tarde? Tira o cochilo da tarde. Depois do almoço. Ele sempre tem esse momento. Então, assim, se realmente a gente parasse para observar os hábitos de vida dessa nova geração, uma geração que se preocupa com a sua saúde, no sentido de que já viveu bastante, ou seja, tem bagagem para isso, mas também por quê? Porque observam que os processos fisiológicos estão chegando, as dores crônicas, né? O processo de envelhecimento vem por isso. Inclusive, a gente traz aqui um pouco desse impacto que o Rodrigo traz também, explicando, né, que, com certeza, por conta dessa especialização dele nessa faixa, nessa questão dos grupos especiais, eu tenho esse exemplo em casa, né, do aumento da expectativa de vida e de cada faixa etária. Eu tenho a minha avó, que, como eu já falei, aquela idosa, né, tradicional, que não teve essa mudança nos hábitos durante o decorrer da vida e hoje sofre com os problemas crônicos. E eu já tenho minha mãe, né? Que minha mãe tem 53, 54, olha, se ela assiste, alguma coisa assim. 53, 54, eu acho que é isso. E a minha mãe hoje já está aposentada, porque começou a trabalhar muito cedo. Minha mãe hoje já está aposentada, mas ela é altamente ativa. Mesmo antes da aposentadoria, ela já é, e ela continuou. A minha mãe pedala todo dia 30 km e tem o treino de musculação dela todo dia. Ai, meu Deus. Não, pode ter certeza. Que vergonha. Quando eu penso em ter preguiça, aí eu me lembro, mas já fui. É o jeito eu também, porque eu não posso. Ela com 53 e eu com 32, eu não posso fazer isso. E a minha mãe, ela tem toda essa prática, ela vai de forma rotineira nos profissionais, ela foi até recentemente no cardiologista, no endócrino, e aí, com os exames, ela foi super elogiada, parabenizada por conta de como é que está o desenvolvimento dela. Então, as chances da minha mãe ter a mesma velhice que a mãe dela diminuem bastante. Mas aí a gente vem com aquela reflexão. Nós estamos trazendo aqui a prática de exercício físico, a atividade física como um todo, como uma questão bem presente nisso, que realmente não tem como a gente fugir, né? Alimentação, atividade física e um sono adequado é o que nos vai garantir a qualidade de vida. Entra na alimentação, viu, Renata? E por sinal, começa a botar o despertador. Existem aplicativos que lembram a gente de beber água enquanto você cria o hábito. Mas nós temos que lembrar que é um tripé, com certeza, né? É um tripé que é o carro-chefe. Até porque se nós fizermos, nós não vamos precisar das medicações, né, dos procedimentos mais invasivos lá na frente. Se a gente cuidar do agora, a longo prazo, tem que ser plantado todo santo dia. Todo dia tem que ser levado em consideração. Mas aí eu trago também aqui um pouco da reflexão do enfermeiro, por exemplo, né, da enfermagem em si. Como a fisioterapia, a educação física, também tem como trazer, como todas as profissões, porque é algo bem multiprofissional falar da saúde. Mas é necessário que, além da gente ter essas práticas cotidianas no nosso dia a dia, nós também tenhamos o cuidado de estar indo ao médico. Nós, mulheres, não podemos esquecer que prevenção ginecológica, autoexame das mamas, deve ser rotina no nosso dia a dia, porque não dá pra gente ter saúde sem a gente cuidar do todo. E, por exemplo, no caso da prevenção ginecológica, o enfermeiro da unidade básica de saúde realiza a prevenção ginecológica de forma gratuita. Qual é o período que a gente tem que estar fazendo esse tipo de exame? Anualmente, pelo menos, né? Todas as mulheres na idade fértil, como a gente chama, pelo menos uma vez ao ano, deve realizar sua prevenção ginecológica. E o autoexame das mamas a gente orienta que seja mensalmente. Né? Todo mês ter o hábito de se tocar, de conhecer seu corpo. Por que a gente traz isso? Porque o autoexame das mamas de forma mensal ele vai nos permitir uma detecção de qualquer alteração de forma precoce. Imagina aí que se eu toco minhas mamas só a cada 6 meses ou só a cada quando eu vou fazer a prevenção de ano em ano, né? Uma vez ao ano. Caso venha a surgir um nódulo, né, alguma célula com sinal de malignidade, ela teve um ano para crescer e estava lá caladinha na dela. A senhora está falando uma coisa muito
importante agora, porque pouca gente sabe que tem que fazer isso mensalmente. Exatamente. Se eu fizer todos os meses, ela só teve 30 dias para crescer. Então eu vou ter tempo de reverter a situação. É só a gente parar, colocar como hábito, realmente. Né? Estabelece ali um dia do mês e faz o toque na hora do banho, na hora de deitar, porque é como uma rotina. Se eu deixar passar um ano e só verificar quando tiver um ano, ela teve um ano aí para a saúde se desenvolver. Então, será mais difícil um tratamento, uma recuperação, né? O prognóstico será mais difícil. Mas isso é uma mudança da mulher. O homem não é diferente. O homem, principalmente, que só tem o hábito de prevenção quando chega lá o Novembro Azul, né? E aí, hoje, eu estava no meu cardio hoje de manhã, né? Porque eu estou com esse propósito de vida, a gente não sabe até quando. De fazer o cardio. E estava assistindo um jornal e estava falando que parece que o abril é o mês de prevenção do câncer de testículo. Eu fiquei pensando. Eu não sabia. Porque, rapaz, ninguém fala de câncer de testículo, não, viu? Lá em novembro fica todo mundo falando do câncer de próstata. Aí eu fiquei, será que na aula do câncer de próstata também é analisado os testículos? Porque é no toque. Né? E aí é um alerta também, porque tudo é prevenção. Tudo é prevenção. Até o joguinho do sudoku do seu padrasto, ele está prevenindo doenças degenerativas do cérebro lá mais na frente, porque o cérebro está trabalhando. Quem nunca ouviu, né? Fazer crochê, palavras cruzadas, leitura, tudo isso é prevenção. Eu não sei se, na verdade, cabe porque é uma questão de saúde. Mas, por exemplo, eu também vi sobre essa questão do câncer de testículos e foi muito associada à Páscoa. Foi. Então, o que é que eles fizeram? Se você vai comprar seus ovos, então toque os seus... Foi. Tudo assim, mas assim, existe um contexto. Intenção, isso, né? mas realmente existe um contexto. Por quê? Porque existe um preconceito do homem, né? De estar realmente levantando esse questionamento, mas é algo que acomete 3 a cada 10 homens. Sim, eu ouvi a estatística também. 3 a cada 10 homens, né, são acometidos desse câncer de testículo. E é importante sim. E o principal, né, que identificado através do toque e na maioria das vezes com nódulos indolores. Isso. Ou seja, não está doendo, não está incomodando, não está ardendo, não está sentindo dor, então ele fica lá e não percebe. Talvez por isso a estatística tão alta. E na verdade a gente lembra que o homem tem mais dificuldade de manter essas rotinas de autocuidado. Bastante. Então a mulher Até já mesmo tem pelo preconceito, né? o preconceito, ir ao médico, a gente já tem o costume de indicar para as mulheres, mas os homens já ficam, depois dos 45 vou me preocupar. A cultura que o homem é o provedor, então fica muito focado naquela questão do trabalho, né? Quem vai prover, quem vai trazer o sustento da família, então, e numa unidade básica. Uma doença como essa pode acometer as pessoas em qualquer faixa etária da vida. É cultural, né? Na verdade, o câncer de testículo ele acomete justamente da fase ativa sexualmente, ou seja, eles colocam lá dos 15 até os 50 anos de idade. Então, mais um motivo para poder pensar nessa prevenção, né, desde cedo. Inclusive, Rodrigo, eu fiquei muito reflexiva também em relação a isso. Que eu fiquei pensando, quem disse que com 50 anos é que o homem ainda está na idade fértil? A mudança dos nossos hábitos e das expectativas de vida, cada vez mais os homens estão com a sua vida sexual ativa por muito mais tempo. 50 anos são super jovens. Meu pai tem 50 anos, né? Então meu pai é super jovem. Pode botar aí 60, 70, 80 anos que precisa continuar tendo esses cuidados. E na perspectiva de um cuidado com a saúde desde realmente muito cedo, no sentido de você cuidar da sua alimentação, cuidar da prática regular de exercícios físicos, né? E se cuidar no sentido de observar o seu corpo, de estar realmente procurando um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta também, porque aqui na Uninta foi que eu quebrei esse paradigma de reabilitação. Na verdade, nós como fisioterapeutas, eu como estudante de fisioterapia, né? Eu vi que realmente o fisioterapeuta na promoção de saúde há uma gama de processos de atuação. Justamente nesse sentido, né, que a gente colocou agora, da promoção da saúde do homem, da promoção da saúde da mulher, da criança, né, todo o acompanhamento. E isso é muito importante. E isso vai refletir justamente como a professora Vinicius falou, no sentido de que ativamente, tanto o homem quanto a mulher vai ter uma vida ativa aí, pode botar 60 ou mais. E com as práticas de cuidado agora. Isso. Rodrigo, agora você tocou num assunto tão importante, porque agora eu fiquei curiosa.
eu quero saber quais são os campos que o fisioterapeuta atua. Porque eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente vai atrás de saber. Na verdade, eu acho que as pessoas só estão acostumadas a ir atrás do fisioterapeuta quando sofre um acidente, quando acontece uma queda, uma reabilitação. Então, quais são os campos que o fisioterapeuta pode atuar, professora? Então, vamos lá. Primeiro que a gente tem que tirar essa imagem da fisioterapia como reabilitadora, né? Ela tem esse ramo de atuação na reabilitação, quando a doença já acontece, mas a gente sim atua na prevenção, antes da doença acontecer, antes da sequela acontecer, antes do episódio acontecer, antes do episódio de infarto, de acidente vascular encefálico, o famoso AVC, né? Nós temos aí essa possibilidade de atuação, mas não somente isso, né? Porque a fisioterapia, ela vai estar detectando postura inadequada, né? Então nós não precisamos ter uma patologia, vamos dizer, da coluna vertebral, né? Mas às vezes a postura aí tem algum probleminha, que a gente precisa fazer um ajuste já para prevenir que essa pessoa tenha um problema depois, né? Isso, Rodrigo, a gente trabalha bastante nessa educação. A postura é um dos mais simples a gente falar, porque se eu for avaliar todos vocês aqui que estão, eu tenho com certeza vou acabar encontrando algumas disfunções posturais. Deus o livre para avaliar. E eu tenho certeza que muitos não têm um diagnóstico de uma patologia da coluna vertebral, por exemplo. Então, a gente também tem a fisioterapia dermatofuncional, que atua no tegumento, na pele, mas é muito conhecida na estética facial, eu não estética sabia. corporal. Apesar de que eu fiz uma limpeza de pele no Dia da Mulher aqui, com o pessoal da fisioterapia, mas eu não tinha ideia. Mas o pessoal da fisioterapia está fazendo? Eu não tinha ideia. Exatamente, fisioterapia dermatofuncional, que não é somente estética. A gente pode estar atuando na estética facial, estética corporal, mas a fisioterapia dermatofuncional atua muito fortemente no pré e pós-operatório de cirurgia plástica, né, de queimaduras. Nós também temos várias cicatrizações aí de queimaduras que podem ficar mais facilitadas com o apoio da fisioterapia, mas acaba que limpeza de pele é muito conhecido, né? Pessoas que vão atrás de drenagem linfática maravilhosa para cuidar do corpo, seja facial ou corporal, né? É muito bom. É importante a gente mostrar que a drenagem pode ser utilizada por outros profissionais, mas a fisioterapia também tem essa atuação. E a gente tem a fisioterapia gerontológica, a gente estava falando aqui das questões de envelhecimento, a fisioterapia também pode atuar. E lembrando que o idoso também pode, a gente pode encontrar um idoso sem doença nenhuma, mas só pelo envelhecimento a gente precisa estar fazendo alguns ajustes de equilíbrio, de coordenação, de fortalecimento. Então a gente consegue ter várias modalidades da fisioterapia que atuam nesse perfil, né? Sem contar as áreas da fisioterapia traumática, esportiva, em terapia intensiva, que ficou muito conhecida aí com a pandemia, né, do Covid-19, e outras atuações de neonato, pediatria que a gente encontra por aí também. Eu me lembro que na época da pandemia o pessoal pediu para a gente fazer muitos exercícios de respiração, de postura também para poder respirar. Isso também vinha do profissional da fisioterapia, porque eu não sabia, eu só via as dicas, né? Não, vou executar aqui essas dicas, porque eu realmente, quando eu tive a Covid, na época eu fiquei muito mal, porque não tinha a vacina ainda, e eu precisava fazer alguns exercícios de respiração. Mas esses exercícios eu fiz em casa, né? Porque eu via no YouTube, porque eu via no jornal, mas eu nunca vi que era o profissional fisioterapeuta que estava ali indicando. É assim, sabe por quê? Porque respiração tem um grande músculo que atua aí, que é o diafragma. O diafragma é músculo. E a gente acaba respirando muito errado. Que pode ser um condicionamento, às vezes, por questões da sociedade, né? Se a gente for lembrar antigamente, as mulheres que usavam aqueles, como é que não? Espartilho, né? Que apertavam lá a cintura das mulheres e forçavam as mulheres a respirarem por aqui para não ter, né, nenhum desconforto. Pelos padrões de beleza, né? É tanto que essa respiração abdominal é muito característica da masculina, e as mulheres têm mais tendência de ter só a torácica, né? Realmente, porque a gente não quer que a barriga trabalhe, né? Que a gente quer manter. Eu faço abdominal, mas por conta do balé clássico, que eu fiz a minha vida inteira. Que eu acho que, inclusive, é muito semelhante ao Pilates. Sim, na verdade, o Pilates surgiu com bailarinos.
Foi mesmo, Foi. sabe? É. Eu sempre achei uma semelhança muito grande. E eu acredito que no Pilates também deve ter esses exercícios de respiração. Exato, seja por essas questões de condicionamento, né, por questões ambientais, da sociedade, as pessoas se adaptaram com outro tipo de respiração que não é adequada, mas também por questões posturais. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade de utilizar pontos do diafragma, na verdade, porque elas estão com uma alteração postural. Como é que está a coluna lombar? Como é que está o reforço muscular daquela coluna lombar e do diafragma e da musculatura abdominal? A gente também faz esse apoio, esse suporte. Agora, voltando aqui para o nosso tema, né, de promoção da saúde, da qualidade de vida, eu queria desmistificar algumas coisas, né? A gente já viu que não tem muita desculpa, mas a gente sempre fala, inclusive a gente estava falando antes de iniciar o podcast, sobre o aparato que as pessoas que têm mais condições financeiras têm para estar se cuidando, para ter um nutricionista disponível, para ter um profissional fisioterapeuta disponível, né? Para ter todo um aparato mesmo, né? Um personal trainer e tudo mais. Então, como a gente, nós, né, meros mortais, que não temos essas condições de ter essa disponibilidade, ou até temos na questão da saúde pública, né, de alguma forma. Os profissionais estão no SUS, né? Então, como a gente pode fazer? Eu acho importante a gente destacar que existe esse apoio importante do exercício físico, mas se manter ativo também é importante. E aí a gente se manter ativo precisa desse suporte apenas de orientação, né? Então, se você está uma pessoa que chega do trabalho, e aí o que você faz no seu momento fora do trabalho, né? Você está ficando só em casa, só deitado, vai logo para a TV, só para Netflix. E aí, qual é o seu social além do seu ambiente do trabalho? O que você tem de atividade física, de se mexer, de se manter ativo, de colocar você em um sentido de vida também, já que a gente está falando de saúde nesses diferentes aspectos. O que você está procurando sentido de vida? Porque eu sei que o dia a dia quer que a gente faça uma lista de coisas, um checklist de que eu tenho que ir para a academia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, quem é mãe, cuidar do menino, pegar na escola. Então tem todos esses contextos, mas e você, né? Qual é o momento que você olha para você? Isso é tão interessante, Cíntia, porque a gente para pensar, quando você fala assim, chega no trabalho, você passa ali olhando os stories do Instagram, 1 hora voou. Voou, você passou 1 hora, você olha, ou assistindo vídeo do TikTok, que a Renata gosta de TikTok, você passou 1 hora assistindo, o tempo voou, que você poderia ter uma prática de atividade física nessa hora, né? Você poderia priorizar, gente, é 1 hora do seu dia. Eu acabo com a minha higiene do sono, porque eu fico lá no TikTok. O ponto lá das telas, né? Então, é 1 hora por dia para você praticar, né? Então, o que é que a gente está priorizando? Né? O que estamos priorizando? E aí a gente traz muito que o SUS hoje ele oferece esse acompanhamento multiprofissional, inclusive na estratégia da família, que são as unidades básicas de saúde, né? Que tem o NASF, continua sendo NASF, né? Está nesse processo aí, né? Por conta de uma nova nomenclatura e tudo, mas a proposta é justamente essa, são multiprofissionais. Né? Tanto tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico, tem o psicólogo, que realizam, e o que eu vejo assim, do NASF, né? Pelo menos até há uns 4 anos, que era quando eu atuava diretamente na assistência nesse campo, é porque a população não tinha um entendimento de qual era o papel do NASF. E a gente precisa entender isso. Não é um psicólogo que vai estar lá para fazer um atendimento clínico. Não é um educador físico que vai estar para prescrever o exercício. São para fazer orientações para a coletividade, né? Para o todo. Através de grupos. Eu lembro demais que a gente vê nas praças. Tem aquele profissional lá da unidade básica, com um grupo de idosos, com um grupo de gestantes na praça, de manhã cedo, no final da tarde, que é justamente essa promoção da saúde. Acho que até aqui no UNITA mesmo tem também alguns projetos de extensão, né, que possibilitam, né, esse tipo de atividade para as pessoas. Com certeza. Vocês podem citar alguns? Pronto, aqui a gente tem um projeto da fisioterapia, que é o projeto Movimentar,
eu acho bem bacana, ele é liderado pela professora Clara Virgínia, e ele está nos espaços de práticas corporais, que podem ser os mais formais, né, como academias, como os campeonatos de beach tênis, mas também os informais, né, que estão lá muitas vezes nas praças, nos parques, que a gente pode estar fazendo orientações, principalmente qual seria a postura, como é que a gente faz relaxamento, respiração, eles estão nesses campos. Lembrando que existe também o projeto institucional, que é a UNITA na Comunidade, que também está em diferentes espaços, seja da cidade de Itapipoca ou de outras cidades aqui próximas. Mas é importante falar também das redes sociais, né? A professora Melissa estava falando de como elas acabam distraindo a gente, né? Porque você entra aí numa rede social e acaba ficando muito tempo ali, enquanto você poderia se manter ativo. Mas muitas pessoas usam o argumento, poxa, será que as redes sociais também não impulsionam as pessoas para o exercício físico, para práticas saudáveis, né? É muito do uso, a forma que você acaba utilizando. Nós temos influenciadores, né, que usam desse lifestyle, né, promoção do bem-estar, mas ao mesmo tempo eu me preocupo muito desse culto excessivo do corpo, porque as pessoas acham que vai ser simples, vamos se matricular numa musculação, a frustração chega, né? A saúde mental a gente já fica preocupado, principalmente nos jovens, porque não é tão simples. Muitos dos influenciadores que estão mostrando um corpo ali devido ao resultado do exercício, não é só o exercício físico que existe ali, né? Também existem outros aspectos procedimentos estéticos, né? Cirurgias plásticas, lipo-LED, muita coisa. Muitas vezes não é acessível a todos. E outra coisa, muitas vezes não é divulgado. Fica só com aquela visão de que não foi só atividade física. Aí a gente fica pensando, meu Deus, por que eu não me dediquei mais? Eu nem tenho o que ela tem. Por que eu não consigo ficar assim? Então a saúde mental também precisa ser analisada. Talvez porque aquele corpo não exista daquela forma. O tema saúde, promoção da saúde, da vida. Aí tem os filtros, né? Enganam os photoshops. Com certeza. Ninguém vai postar no Instagram você acordando. Né? A gente deixa para postar no Instagram uma versão melhor, uma versão produzida, um momento feliz. Ninguém vai postar no Instagram um momento de baixa, né? Um momento ali que você não tá bem, que você tá chateado, que você tá tenso, que você tá estressado, ninguém posta. Então aquela vida de Instagram deve ser muito pensada, né? Porque eu só mostro o que eu quero, né? Eu só mostro no Instagram o que eu quero. Então, o que é que eu quero mostrar? E aí quem tá vivendo a vida real, que não tem essa opção, tem que viver todos os momentos, né? Fica pensando, por que a vida do outro é mais feliz? Por que ele sempre tá feliz, ele sempre tá bonito, ele sempre tá arrumado? Às vezes nem é esse mar de rosas e você tá lá imaginando que é. Fica muito essa questão das redes sociais aí influenciando nossa vida. Agora, para finalizar, que a gente já avançou bastante hoje, eu queria que vocês dessem mais alguma dica. Rodrigo também, por favor. Eu lhe chamei aqui para apresentar, mas no final eu vi que você entendia tanto o assunto que precisava estar aqui realmente respondendo, interagindo, explicando coisas para a gente. Existe muita coisa ainda para aprender. Eu estou aqui aprendendo, porque são 3 pessoas, né, na verdade, que estão trazendo muito conhecimento. Porque existe o conhecimento técnico e existe o conhecimento de vivência, né? E acredito que você tem um conhecimento de vivência dentro dessa parte de promoção de saúde. Mas é muito bom estar aqui, estou gostando demais, aprendi muito, muito mesmo. Eu também aprendi muito. Vocês têm alguma dica, alguma coisa a mais que vocês querem falar? Eu queria dizer, assim, que também, já que a gente falou em frustração quanto às redes sociais, né? Então calma, se você ainda não conseguiu... A pessoa vai falar de calma. É a paz em pessoa. Dá pra gente se organizar, tá? Assim, eu não comecei treinando 5h30. Eu coloquei a atividade física na minha vida aos poucos. Não nascemos assim, a gente está sempre se remodelando, se organizando. Então, também coloque como planejamento, né? Aqueles planejamentos que a gente normalmente faz no começo do ano. Então, coloque no seu planejamento, mas também calma, se não conseguiram aderir, se não conseguiu a garrafinha de água, está lá bebendo. É um processo, respeitem o processo. O importante é que a gente tem que colocar quais são as nossas metas, quais são os nossos sentidos, o que a gente vai atrás pra gente e aos poucos a gente vai conseguir.
Com certeza, e aqui foi uma troca maravilhosa, realmente. Acho que todos nós aqui aprendemos muito, porque quando a gente tem esses momentos de bate-papo, né, a gente acaba trocando e aprendendo. Cada um tem o seu olhar, tem a sua visão, e isso é muito importante. Eu tenho certeza que se vocês permitissem, a gente passava a tarde inteira aqui conversando sobre esse assunto, sobre vários assuntos, porque promoção da saúde, qualidade de vida, ela nos permite aí uma discussão gigantesca. Mas só vou finalizando porque me avisaram, né? Não dá. Mas, com certeza, o que a gente precisa é nos priorizar, né? Colocarmos como prioridade, principalmente quem já vive numa rotina de trabalho, quem é mãe, quem é esposa, quem é dono de casa, que muitas vezes cuida mais do outro do que a si. Nós, profissionais da saúde, que temos muito essa tendência de cuidar mais do outro do que de si, né? Enfermeiros que têm rotinas aí de 2 empregos, 2 plantões, sai de um, vai para outro. E isso é uma realidade de muita gente, não é uma coisa distante. A gente está falando de pessoas próximas que vivem nessa rotina louca. E a gente aqui, nós estamos falando que razões práticas, mas nós não temos uma rotina tranquila também não, né? É no atropelo, é na correria, mas a gente precisa realmente pensar em si, nesse cuidado, nesse amanhã, né? O amanhã chegará, respeitando o nosso tempo, respeitando o nosso processo e vivendo cada vitória, cada conquista do dia mesmo para comemorar. E se perdoar se um dia não conseguir, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, olha, eu pisei na bola, pelo menos eu vivo muito isso, né? Eu fiz a semana todinha. Aí comi. Não, eu sempre digo, quando eu escuto alguém dizer assim, eu tô com tantos anos sem tomar refrigerante, meu Deus do céu, pega a sua profissão Coca-Cola, né? Eu acho que eu nunca vou chegar a esse momento na minha vida. Uma cervejinha no final de semana. Mas aí você tem que ter a força de recomeçar. Sim. Porque o que acontece? A pessoa fica desestimulada e acaba deixando tudo de lado. Qual Semana Santa desse? Que a gente comeu, bebeu, fez tudo que a gente tinha. Se for deixar tudo de lado, gente, não tem como. Aí você vai chegar naquela faixa etária lá, né, que hoje em dia a sua mãe super ativa, né? A sua avó não está mais tão ativa. Então você fica, não, quero chegar naquela faixa etária igual a minha mãe chegou, igual a mãe da Gleice, que eu já estou morrendo de inveja desses 30 quilômetros, não tirei da minha cabeça. É sobre isso. Então é isso. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Realmente foi um momento enriquecedor, um momento que eu aprendi muito também e que eu vou ter que criar muita vergonha na minha cara, tá certo? Sou muito grata pela presença de vocês aqui, tá bom? Muitíssimo obrigada, muito obrigada, Rodrigo, também por estar aqui hoje. Foi muito bom que você também pôde trazer muito conhecimento para nós. E você que está aqui assistindo o nosso podcast, não esqueça de se inscrever no canal. Saiba também que a gente está no Spotify, é o Uninta Itapipoca, no nosso Spotify, tá certo? E segue a gente nas redes sociais também, @Uninta Itapipoca, o nosso Instagram. Até a próxima!